Uma boa tarde para todos que estão me ouvindo. É uma experiência um pouco esquisita estar falando para um computador e não estar vendo todos vocês, mas com esforço interior, eu acho que a gente pode tentar se comunicar dessa forma. A, a pergunta que o Leandro trouxe de fazer algum conteúdo neste contexto, nesta série de palestras, me levou a fazer uma tentativa de, a partir da antroposofia, procurar alguns pontos de vista espirituais que podemos ter em relação a uma epidemia em geral e talvez então tentar perguntar o que podemos pensar, sentir, o que podemos aprender da epidemia atual que nós temos. E procurando, então, um pouco uh, ler e ver alguma coisa, o que para mim até foi um pouco uma surpresa é que nós estamos falando agora muito de vírus, coronavírus. Estamos vendo este vírus como o grande problema, a grande causa de todas essas doenças. E isso pode nos levar a ter assim uma antipatia generalizada contra vírus. Mas é interessante, lendo as coisas, que todos esses micro-organismos, tanto os vírus como bactérias, fazem parte da nossa vida. Sem esses micro-organismos, nós não poderíamos viver. Em relação às bactérias, isso é bem óbvio, eu acho que conhecido de todos, por exemplo, na questão da nossa flora intestinal. Quer dizer, sem a ajuda das bactérias, não seria possível fazer qualquer digestão. Nós necessitamos dos micro-organismos, nós necessitamos das bactérias para poder viver. E é interessante que o conhecimento sobre os vírus e as pesquisas sobre os vírus é relativamente recente na humanidade. E só nas últimas décadas que realmente se pesquisa sempre mais sobre vírus. E não só as bactérias, mas também os vírus fazem parte da nossa vida. E se as bactérias estão muito mais ligadas ao nosso metabolismo do dia a dia, os vírus, eles são aqueles que inventaram o transgênico. Quer dizer, desde todo o início da evolução da humanidade, essa evolução ela acontece também por mudanças dessa substância genética, também em nós, seres humanos. Uma evolução positiva aconteceu por uma mudança da nossa massa genética. E para que essa massa genética se mude, também num desenvolvimento positivo de todos os seres vivos, isso nós agradecemos a atuação de vírus, que tem um papel importante, uma função importante na nossa vida. Agora, a questão é que, na realidade, a exceção e não a regra, que bactérias e vírus se tornam patogênicos, se tornam, provocam doenças. E para isto, para este caso de que bactérias e vírus se tornam patogênicos, podem provocar uma doença, nós temos o nosso sistema imunológico. Nós temos um sistema que está adaptado para isso e que nos protege de bactérias ou vírus que se tornam patogênicos. E quando surge
por exemplo, uma epidemia, como a epidemia agora, ou outras doenças também provocadas por infecções, nós podemos ter duas perguntas. Uma pergunta seria: por que um vírus se tornou patogênico? Qual é a causa que levou a um vírus a ser um elemento que provoca uma doença? E a segunda pergunta que nós podemos ter é: por que o nosso sistema imunológico não tem, no momento, força suficiente para proteger o organismo? E não é assim que ninguém tem essa força. Na realidade, a maioria das pessoas tem a possibilidade de se proteger. A maioria das pessoas que é infectada pelo coronavírus não fica, às vezes não tem nem sintoma, e mesmo que tenha sintoma, passa por uma doença, uma gripe leve ou mais pesada, mas não se torna um problema e um risco de morte. Então se pode perguntar por que há pessoas que têm um sistema imunológico suficiente forte para se proteger e por que outras pessoas não, e por que nesse caso a quantidade de pessoas que não têm um sistema imunológico forte o suficiente é tão grande que se torna uma epidemia mundial. Em relação à primeira pergunta, por que um vírus se torna patogênico, é bem óbvio que isso nos leva à pergunta de como é o nosso relacionamento com os animais. Essas epidemias virológicas, e já tivemos algumas nos últimos anos e décadas, a gripe dos pássaros, a gripe dos porcos e outras, sempre se nota que a origem do vírus, o início da formação de um vírus que provoca uma doença está no reino animal. E o nosso relacionamento com os animais é muito problemático na atualidade. Não me refiro aos nossos animais de estimação, os pets, nem os animais selvagens, mas os animais que nós usamos para obter derivados animais para nossa alimentação ou para outras coisas que necessitamos desses derivados. Na realidade, não se pode nem falar de criação de animais. Na realidade, é uma produção industrial de carne, de ovos, de leite, de produtos derivados do animal. O animal se tornou uma peça dentro de um processo industrial. E se nós olhamos somente no âmbito veterinário, nós não produzimos, com esse modo de lidar com os animais, somente derivados, carne, ovo, leite, essas coisas. Nós produzimos muitas doenças. Só um número que me deparei agora: 70 a 80% de todos os antibióticos que são produzidos no mundo é usado para os animais nesta indústria de derivados. 70 a 80% de todos os antibióticos. Sem antibiótico, não haveria granja de galinha. Não haveria essa produção como nós temos. Então, já num ponto de vista somente veterinário, nós vemos que o modo como lidamos com os animais cria doenças. Em primeiro plano,
para os próprios animais. Agora, se nós olhamos num âmbito espiritual, moral, nós podemos ver que esse modo de lidar com os animais provocam muitos sofrimentos para os animais. E se nós sentimos a nossa responsabilidade moral, nós nos tornamos culpados perante o reino animal pela forma como lidamos com os animais. E agora nós recebemos do reino animal um vírus que se converteu num fator que provoca uma doença e provoca sofrimento no reino humano, entre nós. Então, nós temos, deste ponto de vista, de como surge um vírus patogênico, nós podemos olhar para o nosso modo de lidar com animais e ver que existe uma balança. Existe uma balança de sofrimentos. Num prato da balança está o sofrimento e o problema que nós temos com a epidemia do coronavírus e com outras que já tivemos e com certeza com outras que iremos ter. E do outro lado da balança, nós temos o sofrimento que nós provocamos aos animais. E espiritualmente, isso tem uma correlação. Isso tem uma ligação. O sofrimento que nós provocamos por animais, eles não ficam sem consequência. E eles encontram um canal de encontrar, de alguma forma, um equilíbrio nesta balança de sofrimentos. Uma outra pergunta que nós podemos ter é o que esses vírus, esses micro-organismos necessitam para sobreviver. É muito interessante que um vírus não sobrevive fora de um organismo vivo. Tem todas essas notícias, quantas horas e quanto tempo ele sobrevive, em qual superfície, em aço inox, e numa pedra, ou na roupa. Então, se vê que a exposição do sol, eles morrem muito rápido. Eles necessitam estar dentro de um organismo. E no âmbito biológico, o que é necessário para o vírus sobreviver, esse não é o meu tema. Mas nós, seres humanos, também não necessitamos só de um âmbito biológico para viver e nos desenvolver saudavelmente. Não é só alimento, água, ar, calor que nós necessitamos. Para nos desenvolvermos saudavelmente, nós necessitamos de um âmbito anímico, de determinados sentimentos anímicos que nos possibilitam um desenvolvimento sadio. E de um ponto de vista espiritual, agora pegando mais também um ponto de vista da antroposofia, é muito assustador quando se lê ou se escuta o que um vírus necessita para ele sobreviver, do que ele se alimenta animicamente, espiritualmente. Um vírus necessita, para sobreviver, ele se desenvolve bem, um vírus patogênico, ele se desenvolve bem quando ele está num ambiente de medo. Então, o medo, encurtando assim o pensamento, o medo é como o alimento para o vírus. E um meio propício para a sobrevivência, a criação de vírus patogênicos é a mentira. Então, a mentira e o medo é o que o vírus patogênico necessita para realmente poder se desenvolver
da melhor forma. Então, um primeiro ponto de vista é que nós podemos nos conscientizar a partir desta pandemia de qual a responsabilidade que nós temos perante os animais, a culpa que nós temos pelo sofrimento que nós provocamos para os animais e a responsabilidade que nós temos quando nós criamos, no âmbito microsocial ou macrosocial, uma atmosfera de mentira e de medo. A curto prazo, nós necessitamos de uma vacina para lidar com o problema da pandemia do coronavírus. Mas, a longo prazo, isso não vai resolver o problema de outras epidemias. A longo prazo, nós precisamos nos perguntar qual é o passo moral que nós precisamos dar no nosso desenvolvimento. A segunda pergunta que eu coloquei é por que o sistema imunológico não tem a força suficiente para proteger o organismo? O sistema imunológico, ele é um reflexo da individualidade do nosso eu, do eu de cada um de nós, no âmbito do corpo, do metabolismo. Ele tem essa possibilidade de manter a identidade do corpo, de reconhecer o que nós somos e o que nós não somos. E já nas pesquisas de salutogênese, isso já foi pesquisado muito profundamente, o que enfraquece o sistema imunológico. Então, pode-se ver, a alimentação para a nossa saúde é uma coisa muito importante. E não alimentação no sentido aquilo que nos faz cheio. O problema da alimentação é se a alimentação também nos nutre, se a alimentação realmente tem a força etérica para nos nutrir. Uma alimentação ruim, uma alimentação que não tem essa força nutritiva, ela enfraquece o nosso sistema imunológico. Um sono que não renova a nossa vitalidade, nos enfraquece. A falta de movimento, a poluição da água, do ar, a poluição sonora, a poluição eletromagnética, a vida em estresse, um sentimento de insegurança, o medo, a falta de confiança, a falta de criatividade, de que o eu possa realmente fazer algo a partir de um impulso próprio. O costume de uma crítica destrutiva, de sempre ter como assim um reflexo de criticar destrutivamente, enfraquece muito o nosso sistema imunológico. Pensamentos negativos, a mágoa, o rancor, o ódio. E uma das coisas mais importantes na salutogênese e que nos leva a ter essa labilidade da saúde, ser labil no nosso sistema imunológico, é um modo de pensar e sentir totalmente materialista, que não consegue transcender a um âmbito espiritual. A lista é grande e a gente poderia colocar mais coisas. Agora, a epidemia do coronavírus, ela nos leva a nos perguntar como que está a nossa vida? Como que é a vida real de cada um de nós? Com certeza, nenhum de nós vai ter todos esses pontos na sua lista de problemas que ele tem para
fortalecer o seu sistema imunológico, mas com certeza vários desses pontos todos nós podemos marcar, porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa cidade, normalmente, principalmente quem mora em São Paulo, que a vida cotidiana, a vida em si, já tem o caráter de enfraquecer o nosso sistema imunológico. E o que fortalece o sistema imunológico? Agora, a gente poderia pegar a lista inteira e perguntar o que é o oposto de tudo isso. Não vou pegar toda a lista, mas se pode ver que no âmbito do corpo, nós necessitamos de uma alimentação sadia. Nós necessitamos de alimentos orgânicos e, se possível, seria o melhor, biodinâmicos, que realmente têm uma vitalidade e pode nos nutrir e não somente alimentar. Nós precisamos de uma cultura de como proporcionar que o sono se torne uma fonte de renovação das nossas forças vitais. Como que nós podemos nos mover de uma forma saudável? E provavelmente a academia de se mover em máquinas é uma necessidade, se não existe uma outra possibilidade, mas talvez euritmia fosse um pouco melhor para o sistema imunológico. Ou entre academia na máquina e euritmia, existem formas de que realmente temos uma cultura de movimentos sadios. No âmbito anímico, o que fortalece o nosso sistema imunológico são sentimentos como gratidão, confiança, sentimentos de positividade e não de crítica, de falta de confiança, de falta de gratidão. E num ponto de vista espiritual, nós necessitamos de pensamentos que possam transcender ao material, que nos leve ao âmbito espiritual. Temos que descobrir o espiritual no mundo. E um dos exercícios mais importantes é prestar atenção que cada um de nós é um ser espiritual e tentar descobrir o cerne espiritual no outro. Ativar esse sentido do eu alheio e respeitar, reconhecer e respeitar o outro. Em relação a nós mesmos, o que fortalece o nosso eu e fortalece o nosso sistema imunológico no âmbito espiritual é assumir realmente a responsabilidade por aquilo que fazemos. Agora, para dar um passo à frente, quando nós falamos da epidemia, estamos falando de uma doença. Mas como que nós entendemos doença? Como nós estamos numa cultura que, que entende o ser humano de uma forma materialista, então é muito propagado a ideia de que doença vem de fora, ou doença é uma coisa como algo quebrado numa máquina e ou tem que ser consertado, tem que ser trocado. Então, a doença é como a falta de saúde. E tem que combater aquilo que nos torna doentes. Uma oposição entre doença e saúde. Normalmente se pensa nessa direção. Agora, na realidade, saúde é um equilíbrio. Então, nós temos os vírus que se tornaram provocadores de doença, nós temos nosso sistema imunológico, e quando ele perde o equilíbrio, ele não tem mais a possibilidade de manter o equilíbrio. Ele reage com uma doença. E esse é um pensamento bem assim que pode nos mover, é pensar
que o vírus não é a causa da doença. O vírus provoca a doença. Qual é a, a diferença entre a causa e a provocação? A provocação está fora de mim, mesmo que o vírus esteja no meu corpo, mas da minha consciência, do meu anímico espiritual, ele está fora de mim. E ele é uma provocação. Então a gente pode pensar agora no âmbito anímico, quando alguém faz uma provocação. Então, o vírus é uma provocação que vem de fora para mim. Agora, o modo como eu respondo, como eu reajo a essa provocação, vem de dentro de mim. Então, é a causa por que eu reajo a essa provocação com a doença tem a ver comigo. A causa de eu ficar doente tem a ver comigo. É o modo como eu reajo a uma provocação que vem de fora do vírus. E no âmbito anímico, no âmbito social, todos sabemos que durante a nossa vida, quando vamos ficando mais maduros, nós vamos aprendendo a não reagir a provocações do mesmo modo como reagíamos talvez antigamente. Nós vamos nos tornando assim mais maduros quando conseguimos reagir de uma forma mais sensata a provocações que vêm de fora. E para nós, na realidade, aquilo que vem como provocação de fora e nós reagimos com uma doença é uma forma de aprendermos inconscientemente o organismo aprende, conscientemente nós também podemos aprender com uma doença e aprendemos muito. E aí nós vemos a diferença essencial entre doenças no reino animal e doenças no reino humano. A doença no reino animal não tem o significado de que o animal aprenda algo com isso. E num âmbito natural, na natureza, os animais selvagens, eles não passam por períodos em que estão doentes. Quando o animal solto na selva fica doente, ele vai ser comido por um outro muito rápido. Então, ou ele morre porque ele não consegue mais se alimentar e sobreviver. Então, a doença no reino dos animais, ela tem um significado regulativo. Ela, enquanto a natureza está em equilíbrio, ela regula a, todos os processos, os animais, como eles estão vivendo. No reino humano, no nosso âmbito humano, a doença tem um outro significado. A doença tem o significado que pode nos ajudar a aprender alguma coisa. Existem doenças que a gente pode dizer doenças normais. São doenças que mais ou menos todos nós passamos durante a nossa biografia. Não é idêntico, mas tem um caráter que é muito parecido. Por exemplo, na infância e na juventude prevalece as doenças infecciosas com febre. Isso tem um significado. É muito ruim tirar completamente essas doenças das crianças, porque essas doenças, elas têm a tarefa de realmente madurar e formar o sistema imunológico do nosso corpo. Então, uma questão, se nós temos um sistema imunológico forte hoje, isso está relacionado com a questão como que nos foi permitido, na infância, realmente vivenciar, viver essas doenças que estão ligadas à infância. Ela é um aprendizado para desenvolver o próprio corpo, para desenvolver também o sistema imunológico no corpo.
Na fase dos 20 a 40 anos, mais ou menos, a, o que vem mais são os problemas psicossomáticos. Então, que tem a ver com estresse, que tem a ver com depressão e muito de outros fatores. E de assim, bem curto, se pode dizer que isso também tem um papel muito importante. Esses períodos de total insegurança que dão problemas de saúde também, ajuda a nos encontrarmos a nós mesmos. É como que formar um sistema imunológico anímico, de realmente se conhecer quem eu sou, de se aceitar, eu sou como eu sou, e realmente se sentir autêntico, primeiro como eu sou, para depois ver qual é o passo que eu posso ir para frente. E na terceira idade, mais para o fim da vida, vem sempre mais as doenças crônicas. Então, a gente passa por doenças infecciosas, de febre, doenças psicossomáticas, e depois vem a doença crônica. E a doença crônica, mesmo que seja um sofrimento grande, ela também tem uma tarefa. Ela tem uma tarefa de desenvolver uma independência espiritual, de realmente sempre mais vivenciar existencialmente que eu tenho um corpo, esse corpo está doente, esse corpo vai morrer, mas eu não sou o meu corpo. Todos nós passamos mais ou menos por essas fases, mas aí vem doenças que não são essas doenças normais, que têm a ver com desenvolvimento geral, são doenças inesperadas. Algo que acontece com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Isso tem a ver muito mais com o destino, com o karma daquela pessoa. E tem a ver com uma tarefa específica que cada um de nós, no caso de uma doença, tem que procurar qual é a tarefa, o que essa doença quer me ensinar. Agora, no caso de uma epidemia, não, não se trata somente do karma individual, do destino individual. Sempre tem a ver com o nosso destino individual, porque se eu fico doente, eu estou ficando doente individualmente. Mas agora, numa epidemia, numa pandemia, nós temos um processo de doença que tem a ver com a humanidade como um todo. E a pergunta que surge é: o que a humanidade como um todo tem como tarefa para aprender desta pandemia? Muitas pessoas se perguntam o que está por trás desta pandemia. Será que tem alguém manipulando, dirigindo a humanidade? Porque é um fenômeno muito enigmático o que está acontecendo, principalmente essa possibilidade de que quase o mundo inteiro foi colocado no mesmo modo de pensar, no mesmo modo de agir. Eu acho que o único país que está indo um caminho diferente é a Suécia. Seria um tema especial do caminho sueco em relação a outros caminhos. Eles têm, por 1 milhão de habitantes, mais mortes do que os outros que fizeram isolamento, mas eles não têm problema com isso. A sociedade aceita completamente esse caminho. Mas todo o resto da humanidade está indo um caminho. E muitas pessoas se perguntam, será que existe alguma coisa por trás disso? Será que são grupos dos políticos que estão por trás? Ou será que os políticos são só marionetes e tem grupos da economia ou grupos financeiros por trás? Ou será que existem círculos ocultos com talvez até com poderes mágicos que estão por trás? Existem muitos pensamentos, muitas teorias, e eu pessoalmente não quero me colocar em nenhuma delas, não porque eu acho que elas são todas erradas, mas porque eu acho muito difícil de saber o que está por trás desta pandemia e por trás de tudo o que está acontecendo. Eu acho que é uma tarefa do futuro
realmente tentar reconhecer. Agora, um ponto me parece completamente claro: o que está dominando e que rege a humanidade como um todo. Isto é, uma determinada forma de pensar. Um pensar materialista, mecânico, que vê o ser humano como uma máquina e todos os processos sociais como processos industriais de produção, que analisa tudo em números, estatística e se orienta por esse modo de ver. E espiritualmente é o modo como nós pensamos que revela qual Senhor nós estamos servindo. E, para mim, essa pandemia poderia ser uma chance de acordar se esse modo de pensar realmente pode nos ajudar. Porque a pandemia agora do coronavírus é só um problema que nós temos na atualidade, que se tornou como se fosse o único e o maior problema do mundo. Mas nós temos muitos mais problemas, começando do problema ecológico, da sobrevivência da vida no planeta, mas por trás do problema da doença, da pandemia, nós temos todo o problema social. Então, é interessante divulgar para todo mundo, manter distância um do outro e sempre lavar as mãos. Agora, como que as pessoas fazem isso que moram, talvez numa favela, muito próximas umas das outras e não têm água potável? Então, a gente vê que o problema social, ele é enorme. E nessa pandemia ele se torna ainda mais visível. Então nós temos muitos problemas e esse problema da pandemia poderia ser a gota d'água que transborda o balde e nos leva a perguntar: será que o modo de pensar que nós temos nos ajuda? De fazer uma citação de Albert Einstein. Tem uma frase dele que é muito famosa, provavelmente muitos conhecem. Ele disse com muita sabedoria: o mesmo modo de pensar que criou um problema nunca terá a possibilidade de resolvê-lo. Para mim, a pandemia poderia ter o grande significado para a humanidade de parar e se conscientizar que o mais importante no momento é tentar mudar o modo de pensar. Tentar desenvolver sempre mais um pensar que realmente possa nos elevar do nível apenas material para um nível espiritual, sem se tornar sentimentalista, sem se tornar ilusório, um pensamento científico e espiritual, que é o impulso da antroposofia. Como que nós podemos desenvolver esse pensamento espiritual? Pensar cientificamente a realidade do espiritual, tentar reconhecer ela na terra, na natureza, nas pessoas e nos colocar à disposição de servir o ideal humano, servir o modo de pensar espiritual que tenha como meta criar sempre mais a qualidade humana em tudo aquilo que nós fazemos, que realmente nós podemos desenvolver em liberdade e com responsabilidade os nossos relacionamentos sociais, a nossa forma de produção e que realmente se forma sempre mais algo humano.
Eu sempre gosto de contar uma experiência que eu fiz quando eu voltei há 5 anos para o Brasil, que eu procurei uma carne de galinha que fosse orgânica, que eu tivesse pelo menos o sentimento que essa galinha não foi criada nessas condições que, para mim, não é possível aceitar. E aí me disseram que existe uma firma, Corim, que vende carne orgânica, tem galinha orgânica, e eu fui no supermercado para comprar. E pela primeira vez, quando eu peguei essa galinha para comprar, vi que ela tinha um selo. Estava um selo lá, um selo de qualidade. Ela estava com o selo de qualidade humano, um selo humano. E eu me perguntei, por que que essa galinha tem um selo humano? Essa galinha foi criada de um modo humano? Ela foi criada como uma galinha. Mas aí eu me deparei que esse selo é incrível, porque esse selo não deveria estar na galinha. Esse selo deveria estar nas pessoas que tiveram a responsabilidade pela criação deste animal. Na realidade, o selo humano é a questão se nós criamos uma galinha com condições adequadas para a galinha, nós estamos nos comportando como seres humanos. Isso me parece uma coisa bem prática e real, que nós deveríamos, quer dizer, só quase um desejo ilusório, lógico, mas assim, pelo menos ideal, pelo menos virtual, como criar um carimbo, criar um selo humano. E em tudo aquilo que eu faço, eu me perguntar, será que eu tenho agora o direito de colocar essa plaquinha, pegar esse carimbo e realmente dizer aquilo que eu estou fazendo tem uma qualidade humana? E eu acho que isso é o que, no meu ponto de vista, poderia ser um grande ganho dessa pandemia e dessa crise, se nos despertar pela responsabilidade que nós temos em relação ao mundo, em relação à natureza, nos despertar da forma como nós vivemos e fortalecer o nosso eu e o nosso sistema imunológico, e nos conscientizarmos que todos nós temos que aprender, independente de quanta antroposofia nós já lemos, nós temos que aprender a sempre mais espiritualizar o nosso pensar, que o nosso modo de pensar se torne humano, para que todas as nossas ações se tornem sempre mais humanas. Eu gostaria de finalizar a minha contribuição, meu tempo de 40 minutos está acabando, então, com mais uma frase de Albert Einstein. Ele disse: a maior forma da loucura é deixar tudo como já estava no passado e, ao mesmo tempo, ter a esperança que no futuro algo vai mudar. Talvez perante essa crise do corona, seja importante essas palavras e que nós podemos realmente aproveitar essa chance da pausa para não recomeçar a fazer tudo exatamente do modo como foi até agora. Realmente mudar alguma coisa para que a esperança que algo no futuro se torne mais humano seja real. Eu leio mais uma última vez a frase de Albert Einstein. A maior forma da loucura é deixar tudo como já estava no passado e, ao mesmo tempo, ter a esperança que no futuro algo vai mudar. Espero que cada um consiga
ter a força, aproveitar a chance que ele tem no seu âmbito individual e no seu âmbito de atuação social para mudar alguma coisa, para que realmente tenhamos uma esperança para o futuro. Nesse sentido, encerro a minha contribuição, passo a palavra para o Leandro. Oi, Leandro. Não me deixa sozinho aqui. Estamos aqui de novo, muito bom. A gente tem algumas perguntas, são várias perguntas, não vai dar tempo de fazer todas. Eu queria começar com uma primeira pergunta que veio. Se você poderia explicar um pouquinho mais sobre a influência da mentira nesse âmbito e qual o significado espiritual da mentira. Se aprofundando talvez um pouquinho, agora a dificuldade é que eu posso dizer algumas coisas, mas aquilo que eu posso dizer são coisas que eu li de palestras e conteúdos que Rudolf Steiner colocou. Então, e esse é um ponto. O outro ponto é que nós podemos, a partir dali, não é necessário ter uma crença em Rudolf Steiner. Tudo que eu li dele, o que mais irritou ele na vida dele, que ele fica realmente um pouco assim, perde o seu equilíbrio emocional, é quando ele percebia que pessoas acreditavam nele. Isso ele não suportava de jeito nenhum. Então, são pensamentos que ele trouxe e que nós podemos... Espera aí, deu alguma complicação no meu computador aqui. Agora voltou. Então, nós podemos ver se isso na nossa vida se comprova. Então, por exemplo, a mentira, no âmbito espiritual, ela tem um significado muito forte. Rudolf Steiner compara e diz o seguinte: a mentira no âmbito espiritual tem o mesmo significado do que uma morte, um assassínio no âmbito terrestre. Então a gente vê que toda vez que realmente nós ou alguém fala uma mentira, isso no âmbito espiritual, isso provoca uma ferida, provoca uma coisa muito forte. Essa é uma coisa. A outra coisa é que uma mentira, ela forma como, assim, no âmbito elementar, como um ser elementar, ela forma como que um demônio social. E isso, eu acho que esses dois pontos de vista agora, num âmbito mais pessoal do dia a dia, a gente pode perceber como que eu sinto, como que eu me sinto quando eu sei que alguém colocou no mundo uma mentira sobre mim. Isso me ataca, isso me fere, isso mata algo em mim. É difícil suportar isso. E como que os processos sociais acontecem quando eles não são verdadeiros, quando eles são assim permeados por mentiras. Isso é um problema. Se liberta, forças realmente são demônios sociais que estão atuando ali. E esses demônios sociais, digamos assim, uma palavra pegando só agora, é um pouco difícil falar isso assim, não sei quantas pessoas dessas 320 conseguem levar isso. Então, esses problemas que surgem, eles são alimentados pelo medo. Estão numa conexão, então, com esses micro-organismos que provocam doenças. Então, você vê, por exemplo, num sistema autoritário, em regimes autoritários, esses dois fatores são ferramentas básicas. Um sistema autoritário, ele lida sempre com mentiras e medo. Ele provoca de alguma coisa medo. E na história da humanidade existem exemplos muitos
pesquisados, como, por exemplo, o nazismo, Segunda Guerra Mundial na Alemanha, se pode realmente estudar como que Hitler atuou, as falas e tudo mais. Então, a mentira e o medo. Isso, na nossa atualidade, é uma coisa muito forte, de como estão atuando também políticos nesses dois âmbitos, de mentira e medo, com essa consequência espiritual que leva até ao âmbito da doença. Tem mais uma outra pergunta aqui, tem várias, eu estou fazendo algumas. Se a doença é sempre um aprendizado, como pensar então na questão kármica individual, mas também na questão kármica do coletivo da humanidade frente a essa situação? Nós vemos que existe um desenvolvimento individual, mas também existe um desenvolvimento da humanidade como um todo. Por exemplo, para mim, é realmente uma fonte de alegria pensar sempre no desenvolvimento moral da humanidade. A gente tem que combater sempre esses pensamentos que no passado era melhor do que no presente. Isso não é correto. Entende? Existe uma piada de um cômico que diz: o passado tudo foi melhor, até o futuro no passado era melhor do que o presente. Entende? Então, por exemplo, eu sempre coloco isso como um exemplo, o nosso relacionamento com a escravidão. Nós não precisamos ir nem 200 anos atrás, e que a escravidão era considerada pela grande maioria da humanidade como uma coisa válida. Então, nós temos nesse âmbito moral um caminho que, primeiro, poucas pessoas começam a desenvolver uma outra forma de pensar. E com o tempo, se corre bem, surge um processo que não é mais individual. Entende? Uma criança que nasce hoje, ela nasce numa sociedade onde ela já adquire essa forma de pensar desde a infância e já traz nela essa atitude, agora como exemplo, que a escravidão não é algo bom. Então a gente vê que existe um desenvolvimento moral, não só do indivíduo, mas também da humanidade como um todo. Então nós vemos que existem ajuda no desenvolvimento do indivíduo que tem a ver com doenças, também tem ajuda que não é doença, não é a única forma de ajuda, mas pode ser uma ajuda, uma doença, mas às vezes é como que os guias espirituais dão uma ajuda mais forte para a humanidade como um todo. E uma catástrofe, né? O que a humanidade deveria ter aprendido do último tsunami? Entende? O que a humanidade deveria ter aprendido do Chernobyl? Entende? Como é que chamava o reator lá no Japão? Entende? E tudo isso. E se repete o fenômeno que nós conhecemos na nossa biografia, se do destino da vida vem assim um tranco, uma trave, vem alguma coisa, um empurrão que eu poderia aprender, mas eu não aprendo, eu não presto atenção, eu continuo fazendo a mesma coisa. Vai voltar, vai se repetir, talvez a outra vez um pouco mais forte. Então, o problema não é sempre fazer um erro, o problema é sempre fazer o mesmo erro, entende? E não perceber as possibilidades de desenvolvimento. Então, se pode ver que tanto no âmbito pessoal como coletivo, seja mesosocial, macrosocial, existem esses processos. E uma pandemia, para mim, tem muito a ver com essa pergunta: qual o processo que é necessário agora da humanidade num âmbito macrosocial?
A gente tem várias outras perguntas aqui, a gente vai pedir desculpas que a gente não pode passar aqui o tempo e o horário. Tem tempo para mais uma? Eu tenho tempo. Tá, então tem uma pergunta Aqui que já é 11 horas da noite, pessoal. Então, a última pergunta. Vieram várias perguntas sobre a Suécia. Se você pudesse falar um pouquinho disso. No momento, eu vejo assim, existem dois pontos de vista científico, dos cientistas, dos mais elevados cientistas de imunologia. Então, existe o ponto de vista, quer dizer, o que é claro para todos, que a única solução para a doença, para o vírus, é que nós adquirimos como se diz, fiquemos imunos a essa doença. E para isso, nós necessitamos do contato com ela. Então, não ter contato com o vírus não vai solucionar problema nenhum. Isso é claro. Né? E agora existe dois caminhos. O caminho que o mundo inteiro, quase, né, com exceção da Suécia, levou, é a opinião de cientistas que diz, se nós expomos as pessoas ao vírus agora, vai ter muitas pessoas que vão ficar doentes e isso vai provocar a falência do sistema de saúde. Essa é a argumentação que nós temos aqui agora. E é o que acontece. Pessoas que estão doentes, estão com sintomas e que já está acontecendo em São Paulo, que não estão sendo internadas e estão indo um processo de falecimento em casa. Pelo menos eu escutei de uma pessoa que eu conheço, que a irmã está nesse processo. E para que isso não aconteça, o isolamento para que a curva se abaixa e o sistema de saúde possa sobreviver. Esse é um caminho. A Suécia foi o outro caminho. A Suécia foi o caminho de fazer uma imunidade do rebanho. Então, significa expor as pessoas para que elas rapidamente, digamos assim, mais ou menos o mais rápido possível, tenham contato e o mais rápido possível, a maior parte das pessoas consiga formar essa imunidade em relação à doença. E o que levou esse caminho da Suécia? Eles não fecharam escola, eles protegeram alguns grupos, mas pouco, eles continuaram com comércio. E, por exemplo, na Alemanha, que foi o caminho de isolamento, eu li agora que a Alemanha é bem baixo, né? Mas eu li agora que eles têm uma estatística, acho que são 40 e poucos mortos por 1 milhão de habitantes. A Suécia tem 140 e poucos mortos por 1 milhão de habitantes. Então, a Suécia tem mais do que 3 vezes mais mortos do que na Alemanha, por exemplo, por habitante, porque não fez o isolamento. Agora, por que a sociedade assumiu esse caminho? Porque eles tiveram essa opinião para a solução do problema como um todo, nós necessitamos da imunidade do rebanho, do povo inteiro. E quem vai morrer neste caminho é uma questão do destino individual dessa pessoa nesse processo coletivo. E eles tinham um argumento também que, como o sistema de saúde da Suécia é muito bom, eles tinham, não teve falta de leito em ponto nenhum, mesmo com todas essas pessoas, né? Como o sistema de saúde é muito bom, muitas pessoas trabalham no sistema de saúde. E se fizesse um isolamento, ia enfraquecer o sistema de saúde ainda mais. Então, há uma aceitação
entende? De realmente ver a epidemia como um destino para toda a sociedade e que talvez pessoas mais labis, pessoas que já estão enfermas, pessoas mais velhas, talvez elas vão morrer um pouco antes do que morreriam sem o coronavírus, mas faz parte do destino. Eu queria agradecer enormemente, João, pela participação, agradecer a todos também por estarem aqui compartilhando dessa nutrição que a gente recebeu de você hoje e que ela nos fortaleça em todos os sentidos